Olá pessoal, estamos começando mais uma disciplina. Meu nome é George e eu vou ser o seu professor da disciplina de Bioquímica. Bom, essa disciplina ela está recheada com a nossa apostila, com algumas leituras complementares, videoaulas, certo? Espero que vocês gostem e vamos a seguir fazer um breve introdutório sobre tudo o que será tratado nessa disciplina. Então, pessoal, mas o que vem a ser a bioquímica? A bioquímica é a química da vida. Ela é voltada principalmente para a química dos processos biológicos que ocorrem em todos os seres vivos. Olha, é só você pensar, nós temos o ramo da biologia, a ciência da biologia e a ciência da química. A bioquímica é justamente a ciência que faz a conexão entre a biologia e a química. A vida, no seu nível mais básico, é essencialmente um fenômeno bioquímico. Você imaginar, por exemplo, nesse momento agora, no seu organismo estão ocorrendo diversas reações bioquímicas que são as que fazem você caminhar, você piscar os olhos, você ter a sua energia diária para poder conseguir trabalhar, para poder conseguir estudar e tudo mais. Isso tudo está envolvido as reações bioquímicas. Quando falamos então de bioquímica, nós falamos de certas moléculas. Essas moléculas são chamadas de biomoléculas. Quem seriam essas biomoléculas? Seriam os carboidratos, que formam polímeros chamados polissacarídeos ou carboidratos complexos, as gorduras ou lipídios, que podem formar estruturas supramoleculares, os aminoácidos que formam polímeros chamados peptídeos e proteínas, e dentro dessas proteínas vão estar as enzimas, as bases nitrogenadas que formam a base de polímeros chamados ácidos nucleicos, ou em outras palavras, o DNA e o RNA. Todas essas reações bioquímicas elas ocorrem dentro de uma estrutura funcional. E a menor unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos são as células. E são justamente nas células que ocorrem as reações bioquímicas. Nós pensarmos, por exemplo, sobre o corpo humano, nós temos uma divisão aproximada do seguinte: olha, grande parte do nosso corpo é formado por água, aproximadamente 70%. Os demais são formados por essas biomoléculas, ácidos nucleicos, proteínas, carboidratos, lipídios e outros, certo? Já falamos um pouquinho sobre a água, ela também faz parte, é muito importante para a gente nas reações bioquímicas. Por quê? A água é onde proporciona o meio onde vai ocorrer todas as reações celulares. É tida então como o composto mais importante das células. Nossa querida água, ela tem funções como solvente universal, lubrificante. Aqui eu abro um parênteses, por exemplo, quando você está lacrimejando, aqui tem uma imagem, quando o seu olho lacrimeja, quando você chora, você está lubrificando a sua retina. Outra função da água é o transporte de substâncias. Por exemplo, tendo como exemplo o sangue. Nosso sangue é composto por uma grande quantidade de água. E aí, o que, que essa água tem como função? Tem função de transportar diversos substratos por meio do sangue, além de gases, entre outras coisas que são essenciais para a manutenção, para a vida das nossas células. E uma outra função específica da água, muito importante, é a regulação térmica. Essa regulação térmica, ó, quando você faz um exercício e precisa manter a temperatura, isso a temperatura do corpo, ela tende a aumentar. Você está gastando energia, você está se exercitando, está suando. E aí, esse suor, essa transpiração, é quem faz com que a temperatura do seu corpo não se eleve. Professor, o que isso tem a ver com a bioquímica? Tudo a ver. Pelo seguinte, se a sua temperatura se eleva, várias funções, várias reações bioquímicas do seu corpo podem deixar de acontecer, porque não é favorável para que essa reação ocorra em uma temperatura elevada. Então aí está uma função importantíssima da água. Ela tem que regular essa temperatura corporal. Bom,
A bioquímica, então, nos seres vivos em geral, a fonte principal de energia é constituída por carboidratos e lipídios. Em circunstâncias especiais, as proteínas também podem fornecer uma certa energia, mas carboidratos e lipídios são as principais fontes de energia para os nossos músculos, para o crescimento e para os processos de renovação e regeneração celular. Vamos começar primeiro, por exemplo, com os carboidratos. Os carboidratos, então, eles são os principais substratos energéticos da célula. Por exemplo, se você estiver tendo um gasto de energia, fazendo um exercício, o seu corpo vai primeiramente buscar fonte de energia, vai tentar buscar energia pelos carboidratos. Os carboidratos são divididos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Quero destacar aqui para vocês o monossacarídeos. Nós temos aí importantíssimos como a glicose, que é fruto da quebra dos açúcares que a gente ingere, né, que nós comemos. A galactose, que é um carboidrato presente no leite, e a frutose, que é um carboidrato presente em frutas, né, em alguns legumes também. Os oligosacarídeos, que são os disacarídeos, os mais importantes, aí nós temos a maltose e a lactose. E os polissacarídeos, que aí também nós ingerimos eles em grandes quantidades, né? Na verdade, ingerimos muito o amido. Amido que está presente na mandioca, na batata. O glicogênio, que também é um polissacarídeo, mas esse aí é reserva do nosso fígado. E nós temos também a celulose, que é um polissacarídeo encontrado em plantas, ok? Temos como exemplo também de outras biomoléculas os lipídios, né? São componentes essenciais das membranas e precursores de outras importantes biomoléculas, tais como os esteroides para a formação dos hormônios e outras moléculas para transmitir os sinais intercelulares. Os lipídios, gente, é o seguinte, ó, todo mundo aí tem aí um certo armazenamento de lipídio aí na região da cintura, né, os chamados pneuzinhos. Ele é a nossa fonte de armazenamento energético. Por quê? Na falta ou na carência de carboidratos para fonte energética, para produção de energia, os lipídios é que serão consumidos para poder gerar essa energia que o corpo precisa. As proteínas talvez sejam as biomoléculas mais importantes que nós temos, né? Elas são, na verdade, biomoléculas, mas elas são chamadas também como macromoléculas. Elas são as mais abundantes. Ocorrem em todas as células e todas as partes das células. Interessante de uma proteína é que elas são os polímeros de aminoácidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são constituídas por um monômero chamado aminoácido. Esse monômero chamado aminoácido vai ter a seguinte estrutura, apresentada aqui à sua esquerda. Bom, apesar das proteínas apresentarem estruturas complexas e função tão diversificadas, né, elas somente são sintetizadas a partir de 20 aminoácidos diferentes. Aí o que é interessante, né, os aminoácidos eles podem ser essenciais e naturais. Essenciais são os aminoácidos que não são produzidos pelo nosso organismo. E naturais são os aminoácidos que nós conseguimos produzir no nosso organismo, ou conseguimos sintetizá-los. Os aminoácidos essenciais, de onde que a gente consegue ele? Consegue da alimentação. Nós precisamos ingerir alimentos ricos nesses aminoácidos essenciais para que nós conseguimos ter eles como fonte para as nossas proteínas. Tá, aí é o seguinte, quando nós falamos de polímeros de aminoácidos, nós estamos falando o seguinte, polímeros são a junção de diversos monômeros. Quem são esses monômeros? São os aminoácidos. De que forma, então, que ocorre a junção de um aminoácido com outro? Ela ocorre através da ligação peptídica. Nós temos um aminoácido A e um aminoácido B, e através
no aminoácido A, através do radical OH da ligação COOH, ela consegue se unir ao radical NH2 do outro aminoácido, da outro lado do aminoácido, né? Essa reação, ela é uma reação de desidratação, ela libera água, e aí o fruto é a ligação peptídica, formando então o dipeptídeo, né? E assim por diante. Aí um dipeptídeo pode reagir com outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. E a sequência de junção desses aminoácidos é que forma as proteínas. Nós temos como exemplos aí de proteínas, ó, o colágeno, que está presente nas nossas cartilagens, principalmente nas regiões entre os ossos, né? Ele tem uma função de aumento da resistência desses tecidos, atração. Temos a queratina, que recobre nossos cabelos, unhas, né? A albumina, que é abundante no plasma sanguíneo. E conseguimos ingerir albumina através da clara de ovo, por exemplo. Então, por exemplo, uma dieta rica em carboidrato, com certeza não vai faltar clara de ovo na alimentação dessa pessoa. A hemoglobina, que é a proteína presente nas hemácias, né, ela está relacionada aos transportes de gases pelas células vermelhas do sangue. As enzimas são uma classe muito especial de proteínas. Então é o seguinte, as enzimas, na sua grande maioria, elas são proteínas. São moléculas orgânicas de natureza proteica, como eu disse, né, e que agem nas reações químicas das células como catalisadores, ou seja, aceleram a velocidade das reações químicas sem alterá-las. O que quer dizer? Tem diversas reações que ocorrem no nosso organismo que não ocorreriam, ou pelo menos ocorreriam em uma velocidade muito lenta, se não tivesse a presença da enzima. Por exemplo, a quebra de certos carboidratos para poder fornecer glicose, para poder gerar energia no nosso organismo, ela é mediada por uma enzima. Olha só, uma enzima ela atua justamente nessa velocidade de reação. Você tem os reagentes de um lado e os produtos de outro. Note que o caminho da reação para que ela ocorra precisaria de uma grande quantidade de energia de ativação. Por isso que a reação demora ou talvez ela não ocorra naquelas condições. Na presença da enzima, essa energia de ativação vai reduzir. Ela reduzindo, então é possível ocorrer mais facilmente a reação. Ok? E aí, pessoal, gostaram? Bom, é isso. Queria pedir para vocês bastante leitura, resolvam os exercícios, leiam as leituras complementares, que a prova não ficará difícil, vocês conseguirão executar ela com tranquilidade, tá certo? Um abraço para vocês e boa sorte. Conto com a participação de todo mundo e o que precisar eu estou aqui. Pode falar comigo pelo fórum de discussão com o professor, fórum de dúvidas, eu estarei sempre disponível. Abraço para vocês e boa sorte.